Programa Graça e Paz. Apresentador Juscelino Lima. Oremos, Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esse momento que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Pai, para louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Somos gratos a Ti, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito até aqui sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado pelo final de semana que nós passamos. Muito obrigado, ó Deus querido, por este momento que o Senhor nos dá de estarmos aqui para louvar, glorificar e exaltar o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus do impossível, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. E estamos aqui para Te agradecer pela Tua benevolência, pela Tua sinceridade, pela Tua verdade, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua fidelidade para conosco. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente para todo sempre. Senhor, nesta tarde vem salvar os perdidos, libertar os cativos. Senhor, vem libertar aqueles que estão prisioneiros, meu Pai amado, em algum tipo de vícios. Que o Senhor nesta tarde venha curar os enfermos, tanto na alma como no espírito como no corpo. Derrama do Teu bálsamo nesta tarde, Senhor, sobre as nossas vidas. Derrama, meu Pai amado, nesta tarde do Teu amor nos nossos corações, nos reveste com as Tuas armaduras, Deus querido, para vencermos as lutas, as adversidades, vencermos as pelejas, as batalhas que enfrentamos dia após dia, meu Deus querido. Que o Senhor nesta tarde venha nos derramar mais uma vez, Pai, as Tuas misericórdias e compaixão sobre as nossas vidas, porque nós somos dependentes de Ti. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus, para nos fortalecermos, para sairmos desta tarde, deste culto, fortalecido, renovado, cheio de esperança. Aumenta a nossa fé, devolve, meu Pai amado, alegria nos corações, cura da depressão, da amargura, dos sentimentos perversos, malignos. Coloca o pensamento da Tua grandeza, do Teu amor, do perdão. Coloca dentro de nós o revestimento do Teu Espírito Santo, porque eu creio, meu Pai amado, que nesta tarde o Senhor vai mais uma vez mover os céus e a terra para nos abençoar. Que mais uma vez o Senhor, meu Pai amado, vai derramar do Teu Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui hoje revestido, fortalecido, cheio das Tuas misericórdias, cheio do Teu amor, cheio da Tua paz, para louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, que é digno de toda a honra, que é digno de toda a glória. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Aonde houver agora uma vida, meu Pai amado, que está cabisbaixa, desanimada, entristecida, angustiada, depressiva, que o Senhor toque agora já nesta alma, devolvendo alegria, esperança e colocando a certeza que o Senhor faz que ainda aqueles que choram se alegrar. Coloca a certeza neste coração de que o Senhor ainda muda cativeiro, que o Senhor ainda transforma as vidas e faz ser uma nova criatura na Tua presença. Vem sobre nós nesta tarde, Espírito Santo, falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir através da Tua palavra. Fala conosco, Pai, porque Tu és santo, digno de toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos já no nome santo de Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Pai, para louvarmos e glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, na beleza da Tua santidade, para a Tua glória. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Rita Silva, Jacira Moreira, Dilvanda, Severo, André Almeida Teixeira, Antônio Pinheiro, deixa eu ver quem mais, meu Deus, Irmã Ione, Cleusa Leite. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar as vossas vidas. Edmilson Silveira, que Deus abençoe a cada um de vós que está junto conosco neste momento aqui na live. Milene Santo, Oséias, que Deus continue abençoando, Carlos Roberto. Que o Espírito Santo de Deus abençoe poderosamente as vossas vidas nesta tarde. Antônio Pinheiro, Marileide Maia, Irmã Margarida Lopes, Lenice Bezerra, André Almeida. Que Deus continue
abençoando a cada um de vós. Luciana Araújo, sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. E vão compartilhando esta live, irmão, vão compartilhando para que outras vidas sejam abençoadas pelo Espírito Santo de Deus, porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. E entenda, o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. Porque quem tem compromisso com a palavra de Deus, Deus tem compromisso com ele. Se o seu compromisso é com a palavra de Deus, Deus tem compromisso com você. Se você está buscando algo hoje de Deus, tem que ser através da palavra do Senhor. A Rita Silva, a gente está muito triste. Nós vamos estar orando pela sua vida, Rita, crendo que o Espírito Santo irá mudar mais uma vez os vossos corações para a glória de Deus. Irmã Marlete Matos, seja bem-vinda. Nós vamos estar orando sim, irmã Marlete, para a glória de Deus. Crendo que Deus ele ainda repreende todos os males. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Rosângela Camargo, seja bem-vinda. Que Deus continue abençoando a cada um de nós nesta tarde com as suas misericórdias, com a sua graça. E eu creio que nesta tarde é tarde de cura. A primeira cura, qual é? No sangue da alma, a segunda do espírito e a terceira do corpo. E nós cremos que nesta tarde nós iremos sair daqui hoje diferente através da palavra de Deus. E eu creio, como quase todas as tardes o Senhor tem feito grandes milagres, grandes curas sobre vidas, lares e famílias inteiras, para a glória de Deus. Que tudo é para a glória de Deus, meus amados irmãos. Tudo é para louvar, glorificar e exaltar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que nesta tarde, mais uma vez, como Ele sempre tem feito, Ele vai curar almas de vidas que estão aqui, se verdadeiramente tomar posse da palavra. Como Ele sempre tem feito, Ele tem curado a alma, Ele tem curado o espírito e também tem curado o corpo. Se nós formos contar as bênçãos que o Senhor tem feito através do programa Graça e Paz, são muitas. Mas que tudo é para a glória de Deus, tudo é para louvar, glorificar e exaltar o nome de um Deus que é fiel, justo e tremendo, e um Deus que é santo. Charline, seja bem-vinda, que Deus abençoe a vossa vida. E quero que todos que estão conosco entendam que o nosso compromisso é com a palavra de Deus, é com a verdade. Se você já entrou nesta live, sentiu desejo, você que se afastou dos caminhos do Senhor, sentiu o desejo de voltar para os caminhos de Deus, sentiu o desejo de renovar a sua aliança com Deus, voltar para os caminhos do Senhor, ou então você que ainda não aceitou o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você deseja hoje voltar para a presença de Deus? Você deseja hoje ter esse encontro real com o Espírito Santo de Deus? Eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem solução para a tua vida. Quando você o busca, quando você vai até Ele, quando você se prostra nos pés dEle. Precisamos entender isso. O Senhor tem compromisso com aqueles que o buscam, com aqueles que o adoram, com aqueles que vai aos seus pés, busca os seus milagres, busca as suas maravilhas, busca verdadeiramente ser curado da alma, do espírito, busca verdadeiramente as misericórdias de Deus. Busque a Deus e Deus mudará a tua história para a glória dele. Sâmia Ávila, seja bem-vinda. Débora Silva, que o Espírito Santo de Deus continue abençoando as vossas vidas. E vão compartilhando, irmão, vão compartilhando, que eu creio que Deus vai derramar mais uma vez da graça, do poder, das misericórdias, da compaixão, que Ele vai mais uma vez falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir nesta tarde para a glória de Deus. Deus tem sim, Rita Silva, cura para a vossa alma. É só escutar a palavra de Deus que ela vai ser hoje manifestada com cura, libertação, transformação para as nossas vidas. Iranildo Bezerra, que Deus abençoe a vossa vida, a vossa casa, a vossa família. Meus amados irmãos, nesta tarde, a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no Salmo 125. É um salmo que alegra muito a minha alma e fala muito ao meu coração. Mostra-me a grandeza, o poder, a benevolência de Deus, quando verdadeiramente vamos aos seus pés e buscamos a sua glória para a glória de Deus.
Salmo de número 125. Abra a vossa Bíblia para a glória de Deus, no Salmo de número 125. Iremos ler, meus amados irmãos, os versos 1, 2, 3, 4 e 5. Para a glória de Deus. Vamos ler os 5 versos, que é importantíssimo para a minha vida e a tua vida, para a glória de Deus. Que diz assim para a minha vida e a tua vida neste momento: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos retos, e aos que são retos de coração. Quanto àquele que se desvia para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Deus, vem falar conosco através da tua palavra, que ela é santa, ela é digna de toda aceitação. Derrama do teu bálsamo, derrama da tua cura nesta tarde através da tua palavra, porque é através dela, Jesus, que nós encontramos o refúgio, é através dela que nós encontramos a paz, é através da tua palavra que nós encontramos a tua glória, a tua manifestação, o teu alívio, a tua transformação sobre as nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo, através da tua palavra, para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Irmã Márcia, que Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Sueli Lima, Jusileia de Oliveira, Débora Silva, Raimundo Souza, Josina Alquino. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, as vossas casas, as vossas famílias, para a glória de Deus, que nós cremos em um Deus que pode fazer todas as coisas na vida daquele que crê, louva, exalta e glorifica o seu santo nome. Você crê que através da palavra de Deus, Deus vai falar aos nossos corações? Que através da palavra de Deus, Deus trará solução para a tua, a minha, as nossas vidas? Então, se você crê, abre o teu coração, dá lugar para Deus. Francisca Moura, Nilza da Silva, Solange Batista, sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Patrícia Santo, que Deus abençoe. Nós vamos trazer a palavra, Patrícia. Eu creio que através da palavra Deus curará o teu coração. Deus vai repreender esta angústia. Se você deixar a palavra de Deus entrar no teu coração, Patrícia, Deus, ele tem a solução para a tua vida. E entenda, irmão, só quem tem a solução para as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E para que a nossa alma venha sair daqui hoje mudada, confiante, transformada, remida pela glória, a presença de um Deus maravilhoso, precisamos nos atentarmos no que a palavra de Deus vai falar, porque é ela que cura, é ela que salva, é ela que renova, é a palavra de Deus que traz a glória de Deus sobre as nossas vidas, para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, nós iremos trazer a palavra do Senhor neste momento. E se o teu coração estiver aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar, através da sua palavra, e se você guardar e praticar a palavra de Deus, você pode ter certeza, a sua vida será mudada para a glória de Deus. Daqui a pouco, Francisca Moura, nós estaremos orando por todos, para a glória de Deus, por todas, pela família, pelo casamento, para Deus curar, para Deus libertar. Daqui a pouco, meus amados irmãos, nós estaremos orando para Deus operar prodígio, milagre e maravilha. Mas agora nós vamos anunciar a palavra de Deus. Francisca Moura, Luzirene Silva, deixa eu ver quem mais aqui, meu Deus. Lani Oliveira, que Deus continue abençoando as nossas vidas. E vão compartilhando a live, vão compartilhando para que outras vidas sejam abençoadas pelo Espírito Santo de Deus. Então abra a sua Bíblia no Salmo 125 e nós vamos trazer neste momento a palavra de Deus aos nossos corações,
crendo que a glória de Deus será manifestada através da sua palavra, mais uma vez, nas nossas vidas, para a glória de Deus. Esse salmo de número 125, meus amados irmãos, é um dos cânticos dos degraus. Quando o povo ia subindo para Jerusalém, o povo cantava este hino. E é interessante que a segurança daquele que confia em Deus, eu colocaria também o refúgio de quem verdadeiramente confia no Senhor. Precisamos entender que quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor, algo diferente acontece. E nós vamos descobrir nesta tarde as grandezas de Deus. Nós iremos descobrir como nós vamos vencer as lutas, como nós vamos vencer as adversidades, como nós iremos superar as tribulações. Nós iremos descobrir nesta tarde, pelas misericórdias de Deus, como nós verdadeiramente seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Se você entender isso, nós entendermos o que a palavra vai falar, algo diferente acontece na sua vida, algo diferente acontece nas nossas vidas, quando nós entendemos e praticamos a palavra de Deus. E o Salmo 125, o verso 1, ele já fala profundamente a minha alma, ele já traz para a minha alma esperança, alegria. Ele já traz, meus amados irmãos, a certeza que tem um Deus que ainda abençoa a vida daquele que crê, busca a sua presença, se prostra antes da sua face, que ainda verdadeiramente vai aos seus pés. E preste bem atenção que quando o povo de Israel ia subindo para Jerusalém para adorar, para poder glorificar o nome do Senhor Jesus, eles cantavam este hino. E é muito importante entender o que diz o verso 1. Para mim é a chave, meus amados irmãos, para quem quer ser vitorioso, para quem quer mudança, para quem quer verdadeiramente andar com Deus, crer num Deus fiel, digno de toda a honra e toda a glória. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Preste bem atenção como é que começa esse salmo. Ele não está dizendo todos confiam no Senhor, não. Ele está colocando os que confiam, está fazendo uma separação. E tem, irmãos, ali no tempo, porque tem pessoas que até falam que confiam em Deus, mas ele entra em desespero. Ele não crê que Deus pode resolver os seus problemas. Muitas vezes nós até falamos que nós cremos, confiamos em Deus, mas a nossa vida anda de mal a pior. Não encontramos a solução, não encontramos o escape, não encontramos a saída. Muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas a nossa confiança anda longe da presença de Deus. E precisamos entender isso sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, o sentimento de quem confia, o sentimento de quem acredita na sinceridade de Deus, move a mão de Deus ao nosso favor. Entenda bem, o nosso sentimento de confiança quando está em Deus, quando nós acreditamos que tem um Deus, que Ele é sincero, que Ele é verdadeiro, um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que livra, um Deus que é o refúgio, um Deus que é a fortaleza, um Deus que é a segurança, um Deus que é o protetor, um Deus que é guardador, um Deus que é fiel acima da circunstância, acima da tribulação, acima da angústia que nós estamos vivendo, quando nós estamos crendo que Ele é o nosso guarda fiel. Quando nós estamos crendo que o nosso socorro só pode vir dele, que fez o céu e a terra. Quando nós estamos crendo que ele verdadeiramente irá nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Quando a nossa confiança está em Deus, algo dentro de nós, meus amados irmãos, começa a acontecer. A primeira coisa que eu quero destacar aqui já para a minha vida e a sua vida. Quando nós confiamos em Deus, não tem espaço para o medo.
Quando nós confiamos em Deus, a incerteza vai embora. A incredulidade também sai dos nossos corações. Precisamos entender que eu coloquei 3 coisas aqui: o medo, a incerteza e a incredulidade, que é exatamente ao contrário de confiança, de fé. E outra coisa, quando nós confiamos em Deus, o desânimo não faz parte das nossas vidas. Porque nós temos um Deus que, quando nós confiamos nele, ele sempre nos guarda, nos livra, e os nossos corações está cheio do ânimo do Senhor, está cheio de esperança, está cheio da bondade, está cheio da glória de Deus. Quando nós cremos no Senhor, a glória de Deus ela é manifestada àqueles que creem, àqueles que adoram, àqueles que o buscam, àqueles que vai na sua presença. Então nós precisamos destacar aqui, porque muitas vidas hoje estão sendo destruídas, porque muitas vidas estão sendo abaladas. E preste bem atenção que o salmista ele vai falar que não se abala. Então ele está falando de confiança plena. A dúvida ela não pode fazer parte da vida daquele que crê em Deus. A incerteza também não. A incredulidade muito menos. Talvez hoje o que está acontecendo na sua vida seja isso. Você esteja com medo do momento que você está vivendo. Talvez você esteja se achando desamparado. Talvez você esteja sentindo que não dá mais, que o seu ânimo foi embora. As suas forças já eram. E é por isso que os que confiam no Senhor, não é de qualquer maneira. A primeira pergunta que eu quero fazer aos nossos corações: em quem nós temos confiado? Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Salmo 20, o verso 7. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Precisamos que tenha isso. Uns confiam em carro, um confia nas riquezas, um confia no poder daquele que está exercendo a autoridade. Uns confiam em carro, outro em cavalo, nas suas próprias forças, nas suas próprias habilidades. Mas quem confia no Senhor é diferente. Quem está a sua vida arraigada, prostrada nos pés do Senhor, é totalmente diferente. A esperança, ela está guardada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se é que o Espírito Santo habita em nós, assim como diz Paulo, para que o Espírito Santo habite em nós precisamos estar verdadeiramente confiando em Deus. Porque quando nós praticamos a incredulidade, Deus não está fazendo parte das nossas vidas. Quando nós estamos praticando, meus amados irmãos, a incerteza, quando nós estamos verdadeiramente confiando no homem, Deus não está fazendo parte da nossa vida. Então precisamos entender, quando confiamos em Deus, nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus. Nós não vamos andar desesperado, nós não vamos andar de qualquer maneira, mas nós iremos andar verdadeiramente olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ana Paula, Sueli Lima, sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Sônica Lírio, que Deus abençoe. Alexandre Félix, irmã Luzirene Silva, Cláudia Soares, Débora Silva, que Deus continue abençoando as vossas vidas para a glória de Deus. Então precisamos entender algo aqui. Os que confiam no Senhor. Está sendo bem direto o salmista. Os que confiam no Senhor.
Você tem confiado no Senhor? Né? Como a irmã Patrícia está dizendo, que já está cansada, é muitas coisas na mente. E precisamos entender, meus amados irmãos, como é que o inimigo trabalha. Quando falta a confiança em Deus, o que entra, como a Patrícia já colocou, é o medo. E o medo tem matado muitas vidas. O medo tem paralisado muitas vidas. O medo tem trazido angústia. O medo tem trazido sofrimento. O medo tem trazido desespero. O medo tem trazido para muitas vidas a morte. Eu não sei hoje o que é que está trazendo hoje ao teu coração sofrimento, angústia, medos, pavores, pânico. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração para trazer esta palavra. Se tudo isso está te assolando e você não sabe como vencer, então muda agora o quadro da tua vida. Muda a direção agora dos teus pensamentos. Muda a direção agora de verdadeiramente como você tem tentado resolver a sua situação. Talvez você tentou do seu jeito, da sua maneira. Agora coloca na mão de quem pode mudar a tua história. Porque os que confiam no Senhor, precisamos entender isso, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. O que é que o salmista quer dizer, meus amados irmãos? Você já viu um monte? No monte vem sobre ele várias adversidades durante o dia, mas ele permanece lá, ele está lá. Vem a chuva, ele está lá. Vem um vento forte, ele permanece lá. Alguém joga pedra no monte, ele permanece lá. Alguém pisa no monte, mas ele permanece lá. Ele não é abalado com a circunstância que acontece no dia a dia. Ele foi colocado lá por Deus e é por isso que ele permanece de pé. Então precisamos entender. Nós precisamos ser como um monte. Nós precisamos estar arraigados no Espírito Santo de Deus. Jéssica Félix, que daqui a pouco nós estaremos orando para a glória de Deus pela vida de todos. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Então precisamos entender. Precisamos entender, meus amados irmãos, que o monte ele sofre as adversidades dia após dia, mas ele permanece lá, inabalável. Assim é a vida daquele que está em Cristo Jesus. Assim é a vida daquele que confia em Deus. Ele tira de si mesmo a sua confiança e coloca a sua confiança em Deus. E eu preciso destacar aqui que se nossa vida for verdadeiramente, estiver arraigada, prostrada no Senhor, a nossa vida ela começa a mudar. E precisamos entender aqui, meus amados irmãos, serão como o monte Sião, que não se abala. Entenda só, o monte não se abala, ele permanece lá. Mas permanecerá para sempre. Então agora aqui nós iremos entrar em algo maravilhoso. Então aqui nós iremos entrar, meus amados irmãos, em uma parte que é onde nós precisamos verdadeiramente para resolver os nossos problemas do dia a dia, para que nós possamos superar as adversidades, as provas, para que a nossa vida venha a ser mudada, arraigada, prostrada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos, no mínimo, ter temor de Deus nos nossos corações. E isso é a diferença daqueles que confiam em Deus. Primeiro ponto, meus amados irmãos, nós precisamos ter temor de Deus nos nossos corações para permanecermos para sempre. Porque muitos já não conseguem mais permanecer.
porque muitos já não conseguem mais vencer, porque muitos já não conseguem mais superar suas lutas, as suas provas, suas adversidades, porque muitos hoje casamento falido, porque muitas vidas destruídas, porque vida nas drogas, na bebida, falta temor de Deus no coração. E precisamos entender, tudo que o inimigo quer é acabar com o casamento, é acabar com a família. Por que, irmão Juscelino? Porque a família foi Deus que constituiu. Foi a família, meus amados irmãos. É um projeto de Deus a família. Mas o que é que acontece? O inimigo tem tirado isso de muitas vidas, de muitas casas, de muitas famílias. O temor de Deus nos corações. Quando acaba o temor de Deus nos corações, vai embora a obediência à palavra de Deus. E precisamos entender aqui, meus amados, quem não obedece à palavra de Deus, ele anda na contramão de Deus. Ele dá legalidade para que o inimigo haja sobre as vossas vidas. Precisamos entender isso. Quando nós temos temor a Deus, nós respeitamos a Deus. Quando nós temos temor de Deus nos nossos corações, então a prioridade nas nossas vidas é a palavra de Deus. E no lar que a palavra de Deus é prioridade, a comunhão, a paz, a glória de Deus sendo revelada. A outra pergunta aos nossos corações: a palavra de Deus tem feito guarida no teu coração? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem obedecido a palavra de Deus? Aliás, nós temos andado segundo a vontade de Deus nesta terra? Porque quando falta o temor, nós começamos a andar na contramão de Deus, e a nossa vida já não é mais, meus amados irmãos, como um monte. Mas a nossa vida agora começa a andar como as ondas do mar. Um dia está lá em cima, outro dia lá embaixo. Não tem constância, falta a sabedoria, falta o ânimo, falta a esperança, falta o amor, falta o perdão, falta a comunhão. Quando nós perdemos o temor de Deus sobre as nossas vidas, o inferno começa a nos abalar. Precisamos entender isso aqui na minha e na sua vida. Quando o temor de Deus falta nas nossas vidas, quando falta a obediência à palavra de Deus, o inferno começa a abalar as nossas estruturas. Quando nós não temos prática de leitura da palavra e de obediência dela, o inferno começa a abalar a família, os filhos. O diabo, ele começa a agir nas vidas das pessoas. O diabo, ele começa, meus amados irmãos, entenda isso. Isso é importantíssimo. Porque muitas vezes está dizendo, Deus está desfazendo mal sobre a sua vida, mas a sua vida continua amaldiçoada. Tem vida dizendo para você, falou até para você que o seu casamento ia ser abençoado, mas ainda continua de mal a pior, por conta que não falaram a verdade. A verdade é, quando falta a obediência à palavra de Deus, as vidas começam a ir de mal a pior, porque não tem constância, não tem segurança, não tem ânimo, não tem certeza de vitória, não tem certeza que irá subsistir, não tem certeza que a sua vida será diferente. Porque falta a palavra de Deus. E aonde, meus amados irmãos, há o temor de Deus, aonde há a palavra de Deus, o temor a Deus, meus amados irmãos, é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã. Segundo previsto, meus amados irmãos, no livro de Hebreus, da Bíblia Sagrada, Hebreus 12, 28 e 29, só o versículo 28, para que nós possamos entender de Hebreus 12. Precisamos entender isso é importantíssimo de quem quer ser um vitorioso em Cristo Jesus. Não tem vitória em Cristo Jesus se não tiver o temor, a obediência à palavra de Deus. Olha só, Hebreus 12, 28 diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus não pode ser abalado. Todos aqueles que confessam a Cristo,
se arrepende dos seus pecados e anda no caminho do Senhor, obedecendo a sua palavra, ele recebe um reino que não é abalado, que não pode ser abalado. E o escritor aos Hebreus vai dizer assim: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência. Em algumas traduções temor, mas na minha tem piedade. Então precisamos entender aqui que isso é importantíssimo sobre as nossas vidas. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. E nós estamos falando o quê? Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam, recebe o reino de Deus sobre as suas vidas e eles não podem ser abalados, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre no coração daquele que crê, louva e exalta e está confiante que o Senhor fará a diferença sobre as nossas vidas para a glória de Deus. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência. Em outras traduções vai dizer temor, a minha diz e piedade. Então precisamos entender, o temor a Deus nos leva a isso. O temor a Deus nos leva à obediência à palavra de Deus, a ter reverência por Ele. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Eu não sei como é que você anda. Talvez até aqui que esteja faltando na tua vida é o temor a Deus. É a reverência à palavra de Deus. É o respeito a Deus. É a confiança verdadeiramente em Deus. E precisamos entender isso, que tudo isso anda ligado. O temor traz a reverência e a obediência à palavra de Deus nos nossos corações. E quem obedece à palavra de Deus recebe um reino que não pode ser abalado. Então, se nós entendermos isso, a nossa vida será diferente. A nossa vida será mudada. A nossa vida será cheio da graça, cheio do perdão, cheio do amor, cheio das misericórdias, cheio da benevolência de Deus. Então, se você hoje entrou nesta live querendo ouvir a voz de Deus, Deus está falando. Ele quer mudar o teu cativeiro, quer mudar o meu cativeiro, os nossos cativeiros. Pelo que, irmão Celino? Pelo temor à palavra de Deus, pela obediência, pela reverência, pelo respeito à sua palavra. Agora, eis a pergunta: nós temos temor à palavra de Deus? Eis a pergunta. Final de semana passou, nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus. Olha só o que é que diz em Provérbios capítulo 2, o versículo 17. Provérbios capítulo 2, o versículo 17. Como é muito profundo para as nossas vidas. Diz assim: a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Se esquece do temor ao seu Deus. O temor nos traz um conserto com Deus. O temor nos leva à piedade de Deus. E precisamos entender isso. Muito tem deixado, a qual deixa o guia da sua mocidade. Muito tem deixado o caminho do Senhor. Muito tem deixado de andar segundo a palavra de Deus. Querem as bênçãos, querem a cura, querem que Deus mude a história do casamento, quer que Deus mude os filhos, mas nós mesmos muitas vezes não queremos que Deus mude o nosso ser. Nós estamos deixando a benevolência de Deus, estamos deixando a sinceridade de Deus, nós estamos deixando de confiar em Deus, de andar com Deus, de obedecer a sua palavra, mas nós queremos a proteção dele, mas muitas vezes nós não queremos obedecer os seus mandamentos. E o que é que isso traz, irmão Juscelino? Olha só, meus amados irmãos, em Provérbios capítulo 2, o versículo 18,
porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Quando nós paramos de andar pelo guia, pela sinceridade, pela verdade, pela obediência à palavra de Deus, traz para a minha vida e a sua vida a morte. E muitas vezes é a destruição do casamento, destruição da família, a destruição do lar. E precisamos entender, olha só agora o versículo 19. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as suas veredas da vida. Então, quando nós andamos na contramão do temor de Deus, da obediência a Deus, da reverência a Deus, nós não recebemos um reino que é perpetuamente firme, que é verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós recebemos nas nossas vidas, quando nós andamos na contramão, as nossas veredas não encontram vida, mas encontram dor, sofrimento, angústia, desespero. Muitas vezes não consegue dormir à noite, muito entra na depressão, muito entra, meus amados irmãos, em um caminho que só sofre, só geme, porque está andando na contramão de Deus. Olha só o versículo 20. Para que ande pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Cobra é o inimigo, irmã Patrícia, atormentando, destruindo a casa. Então precisamos entender aqui, olha só, meus amados irmãos, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que ande pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Como assim serão arrancados da terra e serão exterminados? Porque dão lugar para o inimigo, dá lugar para o diabo destruir as suas vidas, dá lugar para o diabo desfazer as benevolências, as misericórdias de Deus sobre as vidas e anda angustiado, anda verdadeiramente destruído pelo poder do pecado, pelo poder do maléfico. Irmão Salino, e o diabo tem força? Tem, meus amados irmãos. Quando nós não andamos na contramão de Deus, é Ele que age nas nossas vidas para destruir. E me alegro muito quando eu leio o Provérbio capítulo 3. É um livro da sabedoria, eu recomendo, leia. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão ano de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. E o que é isso, irmão Salim? Se estribar no próprio entendimento é quando nós andamos na contramão de Deus, achamos que sabemos tudo e na verdade não sabemos nada. Então, se a tua vida, a minha vida, as nossas vidas, verdadeiramente andar de acordo com a vontade de Deus, o temor de Deus, o temor a Deus, mudará as nossas vidas para a glória de Deus. Provérbio 9, versículo 10, olha só o que é que diz ao meio ao teu, aos nossos corações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. E olha só Provérbio 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Precisamos entender que o temor à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, aumentarão os nossos anos de vida.
vida, porque nós não vamos andar, meus amados irmãos, segundo o mundo, segundo o curso que o mundo determinou, mas nós iremos andar segundo a vontade, a benevolência, a graça, o perdão e as misericórdias de Deus, para a glória de Deus. Provérbio 14:31, olha só o que é que diz. Olha só como é profundo. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Porque muitas vezes nós estamos andando na contramão de Deus, esquecendo do temor de Deus, esquecendo da obediência a Deus. Andamos oprimindo os pobres, e muitas vezes não só o pobre, mas outras pessoas. Andamos fazendo aquilo que é contramão de Deus, mas quando nós se compadecemos das pessoas, o Espírito Santo de Deus começa a habitar nos nossos corações para a glória de Deus. Que tudo é para a glória desse Deus piedoso, justo e tremendo. E olha só o Provérbio 14:27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Preste atenção, a obediência à palavra de Deus, a obediência a Deus, a reverência a Deus, andar nos caminhos de Deus, é uma fonte de vida para preservar do laço da morte, ou dos laços, no plural, da morte. Então, muitas vezes as nossas vidas andam de mal a pior, por conta que nós queremos fazer segundo as nossas vontades, segundo os nossos quereres. E eu quero te dizer hoje que Deus ele tem coisas grandíssimas para a tua vida e a minha vida. Provérbios 16, versículo 6 diz assim, ó. Em outras traduções diz assim: o temor do Senhor conduz a vida. Mas a minha diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Precisamos entender, isso aqui é profundo nas nossas vidas. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Nós só seremos mudados, transformados e remidos com a palavra de Deus, que é a verdade. Ela vai nos purificar, ela vai nos limpar, como diz Jesus, João 8,32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E não só isso, e pelo temor do Senhor, pela obediência a Deus, pela reverência a Deus, pelo respeito a Deus, os homens se desviam do mal. Você quer se desviar do mal? Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Guarda o temor do Senhor no teu coração. Guarda o temor de Deus sobre a tua vida. Guarda verdadeiramente a palavra de Deus no teu coração. E grandes coisas o Senhor fará sobre a sua vida para a glória de Deus. Então precisamos entender. Já algo maravilhoso nós já falamos. Os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Para nós permanecermos para sempre, precisamos do temor do Senhor nos nossos corações, da reverência, da obediência e da nossa, nós venhamos verdadeiramente colocar a nossa sinceridade em Deus. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Meus amados irmãos, eu quero falar de algo maravilhoso agora. Eu quero falar de outro ponto que traz a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. E também a nossa fidelidade para com Deus. São coisas maravilhosas sobre as nossas vidas. Nós estamos descobrindo como vencemos as nossas lutas, de como vencemos as nossas adversidades, de como nós vencemos verdadeiramente
o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. Talvez hoje você amanheceu com o seu casamento praticamente destruído e não sabe como resolver. Por conta de quê, irmão? Sabe? Porque antes não tinha a palavra de Deus, porque antes não tinha o temor de Deus, porque antes não tinha a glória de Deus sendo revelada. Mas hoje Deus está revelando como você vai mudar a história do seu casamento. Deus está revelando como você vai mudar a história dos teus filhos. Deus está revelando como você vai mudar a tua história. Mas aí é se você quiser. Aí é se você entender o propósito de Deus. Só o que eu posso apresentar para os irmãos é o projeto de Deus para a sua vida. O que Deus quer que você venha fazer para que Ele venha agir profundamente na tua vida, na tua casa e na tua família. E precisamos entender isso. Se eu correr atrás de revelação, não muda a minha vida. Se eu correr para alguém desfazer a obra na minha vida, pode dar um alívio ali, mas depois voltará de novo. Por conta de quê? Por conta que você não foi orientado corretamente. Que você precisa ter o temor de Deus sobre a sua vida. Você precisa ter a reverência, ter o respeito, ter o amor de Deus no seu coração. E isso só vem através da palavra de Deus. O temor de Deus nas nossas vidas só vem através da leitura de Deus e da prática dela. E precisamos entender mais algumas coisas aqui. Agora nós iremos falar da fidelidade de Deus. E também da nossa. Isso é importantíssimo sobre as nossas vidas. Eu não sei hoje o que você tem feito. Talvez falar uma palavra de fidelidade. Talvez isso seja duríssimo aos corações de muitos. A fidelidade é também, meus amados irmãos, uma observância rigorosa da verdade. Ou seja, da exatidão, na reprodução de verdadeiramente da palavra de Deus. A retidão da palavra de Deus, a exatidão da palavra de Deus, é ela que muda e transforma as nossas vidas. Eu não sei como é que está hoje a tua vida, eu não sei como é que você tem andado. Fidelidade é verdadeiramente de quem tem um compromisso com aquilo que assume. Deus, Ele é fiel. Agora, eis a pergunta: nós somos fiéis a Deus? Fidelidade, lealdade, confiável, honesto, verdadeiro. Isso tudo são, meus amados irmãos, atributos de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender isso. E hoje, como é que está a nossa fidelidade? Com todos aqueles, como diz no verso 1, os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Continuidade, mas permanece para sempre. Vai continuar, não vai parar. Aí aqui mostra que nós devemos ter o temor a Deus, o respeito, a reverência. E no verso 2 do Salmo vai mostrar a fidelidade de Deus para quem verdadeiramente é fiel com Ele, para quem teme a sua palavra, para quem obedece a sua palavra, para quem tem um respeito por Ele, para quem anda nos seus caminhos retamente. Como os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Fidelidade de Deus para quem é verdadeiramente do seu povo, para quem anda nos seus caminhos, para quem pratica a sua justiça nesta terra. E preciso alertar a todos que estão aqui, para que o inimigo não lhe toque, para que o inimigo não destrua a tua casa, não destrua a tua vida, não destrua o teu lar, para que o inimigo não venha destruir a sua vida. Você, eu, nós precisamos
confiar no Senhor, ter o temor de Deus nos nossos corações e obedecer a sua palavra. Aí a fidelidade de Deus é manifestada sobre as nossas vidas, para a glória de Deus. E olha só, muitas vidas destruídas, porque a sua vida não tem o temor de Deus, não anda nos caminhos do Senhor, não faz segundo a vontade de Deus nesta terra. Em 1 João, capítulo 1, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim para a minha vida e a tua vida, olha só. Como é profundo a palavra de Deus aos nossos corações. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Preste bem atenção. Olha só como é que a palavra fala. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça para a glória de Deus. Precisamos entender que, para que eu e você venhamos verdadeiramente ter os nossos pecados perdoados, através da fidelidade de Deus. Porque João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fidelidade de Deus está para com aqueles que ainda confessam os seus pecados e deixam. E a fidelidade de Deus perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha só o capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A vontade de Deus, meus amados irmãos, é para que nós não venhamos pecar, é para que nós não venhamos andar na contramão dele. Mas a vontade de Deus é para que nós venhamos permanecer firme com o temor, a reverência, a obediência da palavra nos nossos corações. Mas João vai colocar uma condição: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, para a glória de Deus. Talvez hoje a sua vida está indo de mal a pior, sendo destruída, massacrada pelo diabo. Se você confessar os seus pecados e se arrepender dele, Deus é fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu quero te dizer mais. No Salmo 108. Olha só o que é que diz o Salmo 108. Verso 4. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Em outra tradução vai dizer, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Salmo 115, verso 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Em outra tradução vai dizer, da tua fidelidade. Verdade e fidelidade é a mesma coisa para Deus. Então precisamos entender
que a fidelidade de Deus, ela é diferente da nossa. Muitas vezes nós não retenhamos firme a nossa fidelidade, mas a fidelidade de Deus é para sempre. A fidelidade de Deus traz a glória de Deus sobre as nossas vidas. Como está escrito em Romanos 3, versículo 3 e 4, que diz: que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleça quando fores julgado para a glória de Deus. Em 1 Coríntios vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Então a fidelidade de Deus, meus amados irmãos, ela é profunda. Que o Salmo 125, verso 2 diz que Deus está em volta do seu povo, então Ele protege. Na tentação, Ele sempre vai nos dar o escape, Ele sempre vai nos mostrar a saída. Deus é fiel para quem obedece a sua palavra. Ele é, meus amados irmãos, como uma rocha firme, que ninguém pode abalar, que ninguém pode destruir, porque Ele é intocável. Quem verdadeiramente tem a glória de Deus sobre a sua vida, Deus o guarda, Deus o protege, Deus o livra. Deus faz a diferença sobre a vossa vida quando verdadeiramente crê, louve e exalta e permanece nos caminhos do Senhor. Olha só, a fidelidade de Deus, ela é para sempre. Lá em Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, o versículo 2 e 13. É muito profundo na minha vida e na tua vida. Quando Paulo escrevendo para Timóteo, ele vai dizer assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel à sua palavra. Aquilo que está na palavra de Deus, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, Ele realiza. Mas precisamos entender: tudo que alguém vier falar para você de Deus tem que estar na palavra de Deus. Tudo aquilo que não vem da palavra não é de Deus. Precisamos entender isso. Tudo aquilo que fala para mim e para você que não vem da palavra não é de Deus. Deus, Ele permanece fiel à sua palavra. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, mas a sua palavra. E ainda tem mais, meus amados irmãos, Deus também é fiel, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo para a glória de Deus. Precisamos entender que isso é importantíssimo sobre as nossas vidas. Mas nós não estamos mais nos atentamos para isso. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vão. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O Senhor, o nosso Deus, Ele quer nos dar um coração fiel. Para que, irmão José, não só a nós, a minha, você e a nossa descendência, a nossa casa, a nossa parentela, para que o amemos de todo o coração, de toda a alma, e para que, irmão, para que nós tenhamos vida. E Deus, Ele faz isso porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiramente a diferença sobre as nossas vidas. Guarda a minha vida, ou guarda a minha palavra, assim diz o Senhor, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo,
que em ti confia, Salmo 86, versículo 2. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Aqui é o salmista falando para Deus. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Então precisamos entender a fidelidade de Deus, meus amados irmãos. Ela é permanente, ela é constante, ela não anda em variação, ela é eterna. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei o que você tem feito, como você tem andado. Talvez você tenha duvidado da fidelidade de Deus. Talvez você tenha duvidado da bondade de Deus, da proteção de Deus. E Deus está falando em coração de vidas que está aqui nesta tarde. Que os olhos dele aprovam os fiéis da terra. E eles habitarão com Deus. Somente quem tem vida íntegra servirá a Deus. Salmo 101, versículo 6. Então precisamos entender que a fidelidade, meus amados irmãos de Deus, ela é eterna. Ela não muda. Mas precisamos entender algo que está no Salmo 91. Para as nossas vidas. Olha só. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E aqui vai mostrar agora a fidelidade de Deus, porque Deus foi fiel com o salmista. O salmista foi fiel com Deus. Agora vai mostrar a fidelidade de Deus, porque o salmista foi fiel com Deus. Olha só, o verso primeiro diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele vai colocar agora a sua fidelidade para com Deus. Direi do Senhor, a primeira coisa que ele vai dizer o quê? Ele é o meu Deus. Meu refúgio, a minha fortaleza. E aqui ele está colocando a sua vida inteira nas mãos do Senhor. Nele confiarei. Aí o verso 3, Deus vai mostrar a sua fidelidade. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade, em outras traduções, vai dizer a sua fidelidade. É escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu quero destacar que isso está falando de quem é fiel a Deus. Deus será fiel a ele, Deus o guardará, Deus o livrará, Deus dará segurança a ele, Deus dará paz, Deus dará o renovo, a restauração, Deus mudará para sempre o seu cativeiro. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então precisamos entender aqui que isso é importantíssimo sobre as nossas vidas. Isso é importantíssimo na minha, na tua, nas nossas vidas. E olha só o verso 8 do Salmo 91, para que não fique ninguém confundido. Precisamos entender agora. Olha só o que é que diz. Para a minha vida e a tua vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.
Então precisamos entender que o fiel, o justo, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele vai olhar e a recompensa dos ímpios quais são? Vamos lá. Salmo 125 ele nos fala: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-lo-ás o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Salmo 125, verso 5. Então precisamos entender que aqueles que andam na contramão de Deus, é praticamente Deus tirando a mão sobre ele e o inimigo altamente destruindo a vossa vida. Muita gente já não tem mais esse discernimento. Eu quero te dizer hoje, Deus, Ele quer mudar quadro de vidas que está aqui. Mas Ele está esperando uma resposta sua. Ele está esperando que você tome uma decisão. Que essa decisão Ele não pode tomar, mas você que tem que tomar. Para Deus mudar a tua história, mudar a tua casa, mudar a tua família e o teu lar, você precisa tomar uma decisão. Não vá ficar naquela, agora eu vou agora para uma live que só tem profecia, mas a sua vida não muda. Quantas você tem entrado e a sua vida permanece do mesmo jeito? Entenda, meus amados irmãos, que muda a vida do homem é a obediência ao temor de Deus no seu coração. O que muda a vida de um homem e de uma mulher, uma família inteira, é a obediência à palavra de Deus. Então, Salmo 91 fala de obediência à palavra de Deus e da fidelidade de Deus. Salmo 125 está falando do temor do homem, da busca do homem a Deus, da fidelidade do homem para com Deus, e Deus mostre a sua fidelidade também. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus é fiel, meus amados irmãos, em todo o tempo. Agora precisamos saber se nós somos fiéis. Nós precisamos saber se nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Se nós estamos andando nos caminhos do Senhor, praticando a sua vontade. Andando verdadeiramente fazendo aquilo que agrada ao Espírito Santo de Deus. Verdades que conduzem verdadeiramente à presença de Deus. O caráter de Deus é imutável, é permanente. Agora, o nosso caráter, ele precisa ser forjado por Deus para que nós venhamos nos aproximar de Deus. Se nós não entendermos isso, nós não andaremos com Deus. Uma verdade, o povo de Deus tem que ser justo. E quem é justo pratica a justiça. Se nós dependemos do Espírito Santo de Deus, grandes coisas o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. Verso 4 do Salmo 125, para nós concluirmos, meus amados irmãos, nesta tarde: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Olha só a oração do salmista: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração.
Eis a primeira pergunta ao meio ao teu coração. Nós somos bons? Os nossos corações estão retos diante de Deus? Sendo mais direto, será que nós não estamos praticando maldade? Será que o nosso coração está sujo? Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. E eu preciso destacar isso aqui, lá em Jeremias 17. Olha só como é profundo Jeremias 17, o versículo 5. Para a minha vida e a tua vida. Olha só. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E o que é que o salmista diz? Faze, ó Senhor, bem aos bons e aos que são retos de coração. E o próprio Deus vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, confia na sua força, confia no seu poder, confia no seu capital, confia na sua inteligência, na sua sabedoria. Maldito o homem que muitas vezes o homem se engana a si mesmo. E muitas vezes nós apartamos o nosso coração do Senhor, muitas vezes nós levamos nossos corações para longe da palavra de Deus, para longe dos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer: não estribe o teu entendimento, pensando que você é bom. Versículo 7 vai dizer: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quem é bendito, irmão? São os bons. Bem-aventurados, felizes. Felizes é o varão que confia no Senhor, o homem e a mulher que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Mas só que o versículo 9 de Jeremias 17, ele vai trazer algo ao meu coração que eu disse: Jesus, tem misericórdia de nós. Ele vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais, e esse mais aqui é de mal mesmo, mais do que todas as coisas, e perverso. Ele não disse que é só mal, ele não disse que é só enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Primeiramente ele coloca todas as coisas, e depois ele coloca em expressão perverso. Aí ponto e vírgula. Aí ele vai dizer: quem o conhecerá? Olha só o versículo 10, diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Quem é que esquadrinha o coração, irmão? O Senhor. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Precisamos entender isso. As nossas atitudes que vai fazer a diferença diante de Deus. Diante de Deus, meus amados irmãos, Ele é fiel. Se nós erramos, Ele vai entrar com justiça. Se nós acertamos, Ele vai entrar com justiça. Deus não favorece o pobre porque ele é pobre, nem o rico porque ele é rico. Deus vai falar para Moisés: ei Moisés, quando tu fores julgar, não favorece o pobre porque ele é pobre, nem favorece o rico porque ele é justo. Que é rico, mas pratica justiça. Deus não favorece ninguém, meus amados irmãos. Deus, ele é justo. E Deus conhece os corações. Deus conhece verdadeiramente os nossos corações, a intenção dos nossos corações, e é segundo aquilo que nós praticamos
praticamos que Deus vai verdadeiramente realizar sobre as nossas vidas. Aí, irmão, sabe, né? O Velho Testamento é. Vamos aqui, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. E o versículo 9 também. Olha só, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, 8 e 9 diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, ou tudo que o homem planta, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E o versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Versículo 10 diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então precisamos entender, Deus, meus amados irmãos, nos julga segundo as nossas ações. Aquilo que nós praticamos, é que Deus vai nos julgar. E a palavra é bem clara: não erreis. Deus está dizendo: olha, não, você está pensando que eu vou tomar você por inocente? Não. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso também ceifará, isso também vai colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção ou a morte. Mas o que semeia, meus amados irmãos, no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. E olha só aqui em Hebreus, capítulo 12. Não, Hebreus 4. Jesus. Tem mais não. Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12 e 13 diz assim, olha só. Porque a palavra de Deus é viva. Tem muito achando que a palavra de Deus ela é morta. Não, irmão, ela é viva. Ela faz a vontade de Deus. Antes, quando ela é plantada, ela faz a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então não se engane. Como diz o salmista no Salmo 125, onde nós estamos trazendo esta palavra: faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Precisamos entender isso, irmão. Isso é muito sério sobre as nossas vidas. Muitos brincando, achando que Deus é menino, achando que Deus pode ir de qualquer maneira. Há muitos brincando com a palavra de Deus. Há muitos fazendo hoje o que querem. Eles vão tratar com Deus. E quem está seguindo o caminho deles também vão tratar com Deus.
E entenda o que eu quero dizer hoje para a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Eu quero que a tua vida hoje saia daqui diferente. Eu quero que a tua casa seja diferente. Eu quero que você tenha as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Mas para isso você precisa entender que, como nós já falamos, do temor do Senhor, da obediência à palavra de Deus, e como nós já estamos falando da fidelidade, como nós já falamos da fidelidade de Deus, a fidelidade também do homem para com Deus. Agora nós estamos tratando aqui de uma oração que o salmista fez, simples, humilde, mas objetiva. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos, e aos que são retos de coração. Precisamos entender isso sobre as nossas vidas. E olha só o Salmo 34, para que nós possamos entender. Salmo 34. Verso 12 diz assim, Salmo de número 34, verso 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largo dia para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falares enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas o verso 16 diz assim, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Aí muita gente diz, não, irmão, é o Velho Testamento. E Pedro não falou a mesma coisa? Pedro falou a mesma coisa, irmão. Eita, Jesus. Olha só, 1 Pedro, capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso 8. E medite nisso. 1 Pedro, capítulo 3 diz assim, e finalmente, versículo 8, e finalmente sede todo de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcancei a bênção. Por herança alcancei a bênção. Mas você e eu temos que fazer algo para que isso aconteça nas nossas vidas. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, preste bem atenção, aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e a siga. E olha só o versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E o rosto do Senhor, mais o rosto do Senhor, é contra os que fazem males. Precisamos entender, meus amados. Antes que Deus mude a nossa casa, Ele quer nos mudar primeiro. Antes que Deus traga as misericórdias sobre a nossa família, Ele quer trazer nas nossas vidas. E é por isso que Deus te colocou hoje aqui, para ouvir a sua verdade, ouvir a sua palavra. E Jesus Cristo também vai dizer, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não tem como eu ver a Deus, você ver a Deus, nós vemos a Deus, se os nossos corações não for limpos. E precisamos entender, concluindo nesta tarde em Tiago. Você quer que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida? Tenha o temor de Deus no seu coração. Você quer que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Tenha reverência pela palavra de Deus. Busque a Deus em espírito e em verdade.
E como diz a palavra do Senhor, que Ele estará em volta do seu povo, a sua fidelidade é para sempre. E quando é isso, irmão Salino? Quando nós obedecemos a palavra de Deus nos nossos corações para a glória de Deus. Olha aqui em Tiago, no capítulo 4. Eu quero a partir do verso 7, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é que Tiago está dizendo? Sujeitai-vos. A mesma coisa do Salmo 125, aonde nós pregamos hoje, estamos pregando, anunciando. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Precisamos do temor de Deus para nos chegarmos a Ele. Precisamos ter reverência, precisamos obedecer a sua palavra. Precisamos caminhar com Deus, precisamos estar verdadeiramente prostrado, arraigado e meditando e fazendo a vontade de Deus dia após dia, para a glória de Deus, que tudo é para a glória de Deus, meus amados irmãos. E quando nós sujeitamos-vos, pois, a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós nos humilhamos na palavra de Deus, quando nós estamos verdadeiramente com o temor da palavra nos nossos corações, nós nos sujeitamos a Deus. E isso nós vamos resistir ao diabo, resistir à tentação, resistir às promessas do diabo, resistir aos manjares do diabo. Ele fará, o Senhor, grandes coisas sobre as vossas vidas. E o diabo, ele vai fugir de vós. Quando, irmão Juscelino? Quando verdadeiramente nós entendemos isso, que nós precisamos estar firmes na presença de Deus. E olha o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Eita Jesus. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. Você quer o bem de Deus na sua vida? Quer as misericórdias de Deus sobre a sua vida? Quer a graça de Deus sobre a sua vida? Quer o perdão de Deus? Quer verdadeiramente Deus operando sobre a sua vida? Então nós precisamos entender isso aqui. Chegai-vos a Deus. Porque muitas vezes nós não chegamos à bebedeira, à prostituição, à mentira, o engano, as falsidades, as contendas. Muitas vezes o que domina o nosso coração, o nosso ser, o nosso ego, é a vaidade, é a incredulidade. Muitas vezes o que domina dentro de nós é o eu, o orgulho, a arrogância. Muitas vezes o que domina dentro de nós, meus amados irmãos, é o sentimento perverso, é a amargura. Muitas vezes o que domina dentro de nós é o duplo ânimo, dois caminhos. O Tiago está dizendo, olha, vocês andam em dois caminhos. Vocês querem a bênção de Deus, mas vocês não querem obedecer a Deus. Vocês querem as misericórdias de Deus, querem que Deus faça prodígio, milagre e maravilha, mas vocês não querem compromisso com Deus. Tiago está dizendo isso, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ele está dizendo, olha, deixa os vossos caminhos mal, deixa as vossas misérias. Olha só o versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que Tiago está dizendo? Vocês riem com as maldades, vocês riem com as perversidades, vocês praticam caminhos duplos, andam de acordo com as suas vontades e ainda diz que estão bem, que Deus está abençoando vocês. E ele está dizendo, vocês devem ter vergonha na cara, praticamente Tiago dizendo isso. Vocês devem se humilhar na presença de Deus, porque Deus não tem se agradado de vocês. Tiago está falando praticamente isso. E Jesus Cristo, meus amados irmãos, em Mateus capítulo, o Sermão do Monte, capítulo 5, se eu não me engano, é o verso 4. Deixa eu até conferir aqui para não errar. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
que é que Jesus Cristo está dizendo? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados são aqueles que se arrependem e chora pelas suas mazelas, chora pelos seus pecados. A mesma coisa, senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí o versículo 10 vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Concluindo, se nós formos colocar até o versículo 12, eu poderia dizer, versículo 11, irmão, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem julga ao trem. Mas eu quero destacar este versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Há um ditado por aí no mundo: os exaltados serão, os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico. Bíblico, meus amados irmãos. Eu preciso lhe alertar e dizer, porque nós estamos vendo isso muito hoje em pregações. Você que está sendo humilhado, Deus vai te exaltar. Não é assim. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: aquele que se humilha na sua presença, Ele vos exaltará. É você que tem que se humilhar e Deus vai te exaltar. É você que tem que ir lá nos pés do Senhor, pedir perdão, e nos pés do Senhor chorar, se humilhar, se derramar na sua presença. E Deus fará o impossível acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então precisamos entender isso. Quando nós fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele para conosco, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo é, meus amados irmãos, para a glória de Deus. Tudo é para favorecer e glorificar o nome do Senhor. Olha só, para nós concluirmos aqui em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, para que nós possamos entender que a palavra diz. Versículo 11 diz assim, Lucas 14, versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora isso aqui é Bíblia. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado por Deus. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso aqui é Bíblia. Então diz o quê? Você tem que se humilhar, eu tenho que me humilhar para ser exaltado por Deus. Devemos reconhecer os nossos erros, devemos reconhecer as nossas fraquezas. Devemos reconhecer a grandeza de um Deus que é justo, fiel e tremendo e digno de toda a honra e toda a glória. Se humilha nos pés do Senhor. Se prostra aos pés do Senhor e Ele abençoará a tua vida por completo. Deus continua abençoando, Maravilhalva. Deixa eu ver quem mais. Irmão Osana. Não, irmão, eu moro na cidade. É que tem uns galozinhos por aqui por perto, umas galinhas, mas é assim mesmo, né? Para a glória de Deus. Elisângela Paiva, Luzirene Silva, Tânia Mara, Cíntia Macário. Deus continua abençoando. Diamantina Bolos. Deus abençoe. Giselda Fiore, né? Que Deus abençoe a sua vida. Wagner Amendeiro. Você hoje que está aqui, que ouviu esta palavra,
Nilzinete Silva, que Deus abençoe. Tatiane Ferreira, missionária Lúcia, Solange Batista, Manaíde Araújo, Márcia, Manhone. Deus continue fazendo grandes coisas sobre as vossas vidas. Maluciene, Mansueli, Deus abençoe a cada um de vós. A cada um daqueles que eu não citei o nome, me perdoe. Deus continue abençoando. Você que entrou nesta live, você hoje que quer se reconciliar com o Senhor, que quer voltar para a presença de Deus. Se você deseja se reconciliar, coloque aqui, irmão, sabe, eu quero aceitar Jesus como meu único e eterno Salvador. E nós estaremos orando pela sua vida para a glória de Deus. Você também que está neste momento junto conosco, pode fazer o seu pedido de oração, que nós estaremos orando pela sua vida. Nós vamos dar 1 minuto para você colocar o seu pedido de oração. Você que deseja se reconciliar, coloca aqui, esta palavra falou ao teu coração. Precisamos entender, meus amados, que a palavra de Deus requer santidade de nós. Precisamos entender que ninguém vai para o céu de qualquer maneira. Para que Deus venha nos proteger das obras do maligno, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E nunca trate os seus problemas com a cabeça quente. Depois nós vamos trazer esta mensagem aqui. Nunca trate os seus problemas com a cabeça quente. Porque você vai falar coisa que não deveria falar. Além de você estar ainda machucado, você vai machucar também alguém. Trate os seus problemas. Deus falando para alguém que está aqui, olha, trata os teus problemas. Primeiramente, quando ouvir algo, aquieta-te. Aquieta-te. Fica quieto. E depois resolve os teus problemas. Depois resolve com calma. Leia a palavra e Deus apresentará a solução para a sua vida, para a glória de Deus. Medite na palavra de Deus e ela te dará paz, ela te dará paciência, ela te dará ânimo e ela mudará o teu cativeiro para a glória de Deus. Então você que está aqui, coloca o seu pedido, irmã Ione, nós iremos orar pela sua vida. Irmã Matia Costa, que Deus abençoe para a glória de Deus. E eu creio, irmã Ione, que Deus já está entrando, já entrou com providência na sua vida, tá bom, irmã Ione? Deus já entrou com providência sobre a tua vida para a glória de Deus. Né, irmã Marcelo Luiz, pedindo oração pela sua família, nós iremos orar. Nós vamos orar assim, irmã Mari de Laura, que Deus abençoe pela sua causa na justiça, lá no banco, né, para a glória de Deus, para que Deus venha abençoar no nome santo do nosso Senhor Jesus. E mais alguém, irmão? Daniele Coelho, que Deus abençoe. Irmã Osanira, Cláudia Magna de Araújo, Deus continue abençoando. Elisângela Paiva, Deus abençoe. Irmã Luzirene, Ângela Merice, Lilian Rodrigues, Deus abençoe para a glória de Deus as vossas vidas. Diamantina, que Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Deus continue abençoando as vossas vidas. E nós iremos orar agora para a glória de Deus. Nós iremos orar pela vida de todos. Tem alguém enfermo nesta tarde? Se tiver alguém enfermo, coloque aqui. Nós estaremos orando pela sua vida para a glória de Deus. Então vamos orar, meus amados irmãos. Se você está enfermo, coloque a mão em cima da sua enfermidade. Está angustiado, depressivo, amargurado, põe a mão no seu coração. Se é a causa na justiça, enfim. Nós vamos orar agora pela sua vida para a glória de Deus. Pai, nós queremos clamar a Ti, Jesus. A Tua palavra falou nesta tarde aos nossos corações de fidelidade, de temor, de respeito a Ti, Pai querido, de andar nos Teus caminhos, ser fiel a Ti, fazer a Tua vontade, andar nos Teus caminhos, nos humilharmos na Tua face. A Tua palavra nos falou nesta tarde da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua comunhão, da Tua benevolência, da Tua justiça, da Tua transformação. A palavra falou nesta tarde de um Deus que pode fazer o impossível acontecer através da Tua fidelidade na vida daquele que crê, adora, louva e exalta e crê no Teu poder e na Tua grandeza, Pai. Repreende todo o mal nesta tarde, todas as hostes infernais da maldade, que o Senhor venha repreender
descender sobre estas vidas, coração que estão angustiado, depressivo, amargurado, que o Senhor neste momento traga paz no seu coração, traga alegria, Senhor, sobre este coração que está angustiado, depressivo, este coração que está cheio de ódio. O Senhor arranque este ódio, esse coração que está cheio de medo, cheio, Senhor, de incerteza, cheio da incredulidade, que o Senhor repreenda este mal hoje para a tua glória. Derrama das tuas misericórdias, derrama das tuas bênçãos, derrama da tua justiça, derrama da tua transformação, derrama do teu milagre, derrama da tua unção santa, libertando vidas que estão aprisionadas para a tua glória. Pai amado, vidas que estão enfermas neste momento, na alma, no corpo, no espírito, que o Senhor venha curar esta vida hoje para a tua glória, que o Senhor venha destruir hoje este laço do passarinheiro, esta peste perniciosa, que o Senhor cure do espírito, cure da alma, cure do corpo, meu Pai. Que o Senhor entre com solução sobre cada vida, que o Senhor entre com solução sobre cada casa, que o Senhor entre com solução hoje, trazendo a liberdade, meu Pai amado, libertando dos vícios, libertando desta vida prisioneira, que esta vida tem andado, meu Deus querido. E é no nome santo do teu Filho agora, Pai, eu te peço, liberta deste vício, liberta desta malignidade, desta perversidade, liberta, Senhor, do gigante da vida que tem nos derrotado, e o Senhor dê vitória para a tua glória. Senhor, abre porta de emprego, resolve as causas na justiça, entra com providência sobre esta vida hoje, sobre este casamento, abençoa poderosamente, derramando da graça, do poder, das misericórdias, da compaixão, que o Senhor tire, Senhor, do fundo do poço, entrando com providência sobre esta vida espiritual, sobre esta vida sentimental, que o Senhor prepare todas as coisas, resolvendo, meu Pai amado, essa situação para que o teu nome seja glorificado, ó Deus. Entra com providência no nome de Jesus, Pai. Cura, salva, transforma, liberta, restaura, faz acontecer onde não está acontecendo, dá ânimo para orar, ler a palavra, te buscar, te obedecer, andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade, ó Pai. Continua nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Repreende todo mal, toda angústia, todo desespero. Dá paz, dá alegria, dá benevolência sobre as nossas vidas, Pai. Enche-nos de esperança, enche-nos de fé, enche-nos de amor, enche-nos de perdão, enche das tuas maravilhas para a tua glória. Louvado seja o teu nome, ó Pai. No nome santo do teu Filho nós te pedimos. Repreende as enfermidades, repreende todo o mal, destrói as hostes infernais da maldade e continua nos abençoando para a tua glória. Louvado seja o nome santo do teu Filho, Pai. Continua nos abençoando para todos sempre, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Que o Espírito Santo de Deus venha continuar, meus amados irmãos, falando nos nossos corações. Você entendeu? Se você obedecer a palavra, Deus te abençoará. Se você fizer a vontade de Deus, Deus entrará com providência na tua vida e você verá a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, para a glória de Deus. Deus fez coisas sobre vidas que estão aqui hoje para a glória dele. Amanhã, meus amados irmãos, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta com o programa Graça e Paz, a partir das 2 horas, 14 horas da tarde, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a cada um de vós. E você, se entendeu e praticar o que for dito, verás a glória de Deus sobre a tua vida. E nunca esqueça disso. Quem obedece à palavra de Deus tem um Deus fiel ao seu redor, o dia, a noite, para toda a vida, para a glória de Deus. Ele será como uma muralha, será um protetor para a tua vida, a tua casa, a tua família. Obedeça a palavra de Deus e Deus vai continuar abençoando as vossas vidas no nome santo de Jesus. Amém.